O homem sacou a arma e deu um tiro que estilhaçou o vidro do supermercado. Em seguida, entrou e começou a pegar tudo de graça. Porque ele ousa tanto? Porque ninguém aparece para impedi-lo. Simplesmente porque ele é o último ser humano na Terra. Em 2019, um vírus desconhecido se espalhou, causando a morte em massa da população, aos poucos. Felipe descobriu que era o único sobrevivente na cidade. Então ele pegou seu trailer e começou a percorrer os Estados Unidos procurando por outros sobreviventes. Mas depois de procurar por todos os cantos, Felipe não encontrou ninguém vivo. Então ele escreveu no letreiro da cidade a vida em Tucson e voltou para sua cidade natal. Já que só ele restou nesse mundo, Felipe dirigiu até uma área de mansões e escolheu a melhor para si. Depois, ele começou a decorar sua nova casa. Um fóssil gigante de dinossauro foi colocado na mesa. Quadros valiosos de bilhões de dólares foram postos ao lado do vaso sanitário. Sarcófagos de faraós egípcios, autorretratos de Van Gogh e até estatuetas do Oscar de sei lá quem viraram parte de sua coleção particular. À noite, Felipe vestiu um roupão de Hugh Hefner e rezou para Deus, pedindo que enviasse uma mulher para ele. Então Felipe começou a viver sem limites, jogando boliche ao ar livre. Quando se cansou do boliche normal, ele empilhou aquários, acelerou e freou o carro. E as bolas de boliche caíram no aquário, quebrando tudo. Por fim, ele resolveu jogar boliche com o próprio carro. Depois de tanta euforia, o rosto de Felipe logo expressou solidão. Os dias se passaram. Chegou o aniversário de Felipe. Ao ver o bolo à sua frente, Felipe não conseguiu evitar lembrar dos velhos tempos. Naqueles dias, mesmo sem dinheiro, ele estava cercado por amigos e familiares. Agora, ele estava sozinho. Todos que ele amava haviam partido. Com raiva, ele começou a reclamar com Deus. Ok, eu entendi. Ninguém vai aparecer. Você não vai me dar ninguém. Bem, quer saber? Eu nem me importo. Eu não preciso de ninguém. Ok, eu consigo me virar sozinho. Me assista, me assista. Neste momento, Felipe estava desolado, bebendo todos os dias, misturando várias bebidas na piscina inflável. Deitava-se lá, bebendo enquanto relaxava, com o banheiro cheio de garrafas. Ele montou uma tábua na piscina para resolver suas necessidades. Depois de tanto tempo sem ver uma mulher, até mesmo fotos de idosas de biquíni nas revistas lhe pareciam atraentes. Para aliviar sua solidão, ele se inspirou no filme Náufrago e desenhou rostos em bolas, dando nomes a cada uma delas. Conversava com as bolas todos os dias para aliviar sua solidão. Mas ainda faltava uma companheira feminina. Então Felipe foi até uma loja de roupas e tentou levar uma manequim para casa. Mas sem querer, quebrou o braço dela. Isso o deixou completamente desesperado. Ele se sentou no chão, admitindo para Deus que havia perdido. No dia seguinte, Felipe foi até o campo e escreveu seu epitáfio em uma pedra. Depois, entrou no carro e acelerou em direção à rocha, planejando acabar com sua vida entediante. Mas na hora de colidir, ele freou, pois avistou uma fumaça subindo ao longe. Será que havia mais algum ser humano vivo além dele? Sejam bem-vindos ao canal Jimmy Filmes. Espero que estejam gostando do conteúdo. Então, para continuarmos, já sabe, se inscreve no canal e deixa o like. Não esquece de deixar a sugestão de filme para o próximo resumo e se tiver um tempinho me segue lá no Instagram. E se quiser assistir a esse filme completo e muitos outros e já ajudar o canal, é só comprar o Cineflix. São vários pacotes promocionais. Só escolher o que melhor te serve e ser feliz. Link vai estar na descrição do vídeo. Agora voltamos ao resumo. Felipe rapidamente dirigiu até lá e encontrou sinais de vida humana. O que o deixou ainda mais animado foi a visão de roupas femininas penduradas em um varal. O homem acordou da inconsciência e viu uma bela mulher à sua frente. Como os últimos seres humanos, eles deveriam assumir a responsabilidade de repovoar o planeta. Mas a mulher ficou incomodada com a aparência desgrenhada de Felipe, especialmente quando ele estava segurando sua roupa íntima. Ela rapidamente sacou sua arma e ordenou que ele largasse sua calcinha. Felipe tentou explicar que era uma boa pessoa, e que estava apenas emocionado por ver outro ser humano após 2 anos. Com seu comportamento sincero, a mulher abaixou a arma, e os dois se apresentaram. Felipe Miller, prazer em conhecê-la. Carol Probation, a última mulher na Terra. Carol tinha visto a mensagem de Felipe sobre sobreviventes em Tucson e foi até lá. Embora não estivesse impressionada com a aparência de Carol, Felipe teve que aceitar que ela era a única mulher. Ele a levou para sua casa na cidade e mostrou tudo. Carol avisou Felipe sobre sinais de trânsito e pediu que ele parasse na próxima vez. Mas Felipe achava que todas essas regras não importavam mais. Já que eram os únicos humanos restantes, ele mostrou para Carol sua casa de luxo, sua piscina, seu banheiro e sua piscina de margarita, onde ele bebia e nadava ao mesmo tempo. A casa estava cheia de obras de arte de Van Gogh e Monet, todas tiradas de museus. Carol achou que Felipe estava desperdiçando seu tempo e que ele deveria se preocupar em encontrar água. Então Felipe a levou de volta para o acampamento. Mas no dia seguinte, Carol apareceu para limpar a casa dele. Felipe não só não agradeceu, como a criticou por invadir sua casa. Irritada, Carol despejou o lixo que havia recolhido no chão,
Felipe implorou para que ela não quebrasse seu castelo de cartas, pois havia gastado muito tempo para montá-lo. Carol, frustrada, sugeriu que ele parasse de perder tempo com essas bobagens. Mais tarde, pediu para que ele a levasse ao supermercado. Felipe estacionou na vaga para deficientes, o que deixou Carol ainda mais irritada. Ela o criticou por não seguir as regras. Felipe explodiu de raiva, acelerou o carro e parou dentro do supermercado. Aqui está bom para você. Esperava que essa atitude afastasse Carol, mas no dia seguinte, Felipe ficou surpreso ao ver que ela havia se mudado para a casa ao lado. Felipe não entendia, com tantas casas vazias no mundo, por que ela precisava morar tão perto. Carol então explicou que, sendo os únicos humanos restantes, tinham a responsabilidade de continuar a espécie. Mesmo Carol não achava Felipe atraente, mas ela via como uma missão divina a tarefa de manter a chama da humanidade acesa. Para motivá-lo, Carol trouxe um tomate fresco, incentivando Felipe a buscar fontes de água. Assim ele também poderia desfrutar dos tomates. Felipe, orgulhoso, disse que preferia morrer de fome a aceitar a oferta dela. Mas à noite, ele foi secretamente ao jardim e comeu os tomates de Carol. No dia seguinte, Carol confrontou Felipe sobre o roubo, mas ele negou, mesmo com pedaços de pele de tomate em sua barba. Felipe então notou que Carol havia machucado a perna enquanto procurava por água. Com o tempo, Carol também se entregou ao desespero e até começou a imitar Felipe, usando fontes de água como banheiro. Felipe se sentiu culpado ao ver o estado de Carol. Percebendo que, sem ele, ela ainda estaria enfrentando a vida com coragem, ele destruiu seu castelo de cartas e, determinado, conectou um sistema de irrigação para o jardim de Carol. As plantas reviveram, e em agradecimento, Carol convidou para jantar. Depois da refeição, Felipe tentou se aproximar de Carol, mas ela recusou, dizendo que, se fossem continuar a humanidade, não poderiam ter filhos fora do casamento. Felipe achou isso sem sentido, já que eles eram os últimos seres humanos. Mas Carol se manteve firme. Felipe se recusou a casar, mesmo que isso significasse nunca mais tocar em uma mulher, mas logo cedeu, e eles se casaram para o bem da humanidade. Logo após o casamento, no caminho para casa, eles se envolveram em um acidente de carro. Felipe viu uma mulher linda e lamentou ter se casado tão cedo. Para se aproximar da nova mulher, Melissa, Felipe empurrou Carol para o banco de trás e sentou-se ao lado da recém-chegada. Melissa também havia seguido os sinais de Felipe para Tucson e chegou 2 semanas antes de Carol. Felipe levou Melissa para sua casa e a convidou para jantar, mudando completamente seu comportamento. Ele até se vestiu melhor para impressioná-la. Mas Melissa comentou que preferia o visual barbudo. Durante o jantar, Felipe focou toda sua atenção em Melissa, ignorando completamente Carol. Após o jantar, Carol quis conversar sobre a vida, mas Felipe a dispensou com a desculpa de dor de barriga, o que deixou Carol desconfiada. No dia seguinte, Melissa foi até a casa de Felipe e o encontrou malhando sem camisa. Felipe disse que logo terminaria seu treino e iria vê-la. Melissa mencionou que tinha notado um carro estacionado em frente à sua casa. Felipe explicou que era uma compensação pelo acidente que causou, e que ele era um homem responsável. Carol, irritada, chamou Felipe para consertar a porta de sua casa, reclamando que ele tinha tempo para Melissa, mas não para ela. Melissa então os convidou para beber em sua casa. Uma oportunidade perfeita para Felipe se livrar do incômodo. Depois de beber 2 copos de bebida, Melissa começou a desabafar sobre seus sentimentos. Ela já vive sozinha há 2 anos, sentindo-se muito solitária. Desejando que um homem a aquecesse, Phil imediatamente se animou a ouvir isso. Afinal, ele era um homem. Pensando nisso, Phil começou a tirar a roupa, pronto para oferecer o calor. Mas nesse momento Melissa disse que sua vida era realmente ruim. Restava apenas um homem na Terra e ele ainda era casado com outra pessoa. Isso não precisa ser assim. Eu preciso ir falar com a Carol e já volto. Em seguida Phil foi encontrar Carol, pronto para pedir o divórcio. Mas ao ver a nova coroa de flores que Carol tinha feito, que incluía uma pintura de ambos, Phil se sentiu culpado e não conseguiu dizer as palavras de divórcio. Saindo de lá sem sucesso, para ficar com as 2 mulheres ao mesmo tempo, ele inventou uma desculpa. Carol, você quer que nossos bebês tenham relações sexuais entre si? Ah não, disse Phil, eu também não quero. Mas e a próxima geração? O que faremos? Então Phil contou a Carol que tinha uma ideia, mas que talvez isso machucasse. Por quê? Porque eles queriam me forçar a ter sexo com a Liz? Haha, claro que Carol não aceitou. Ninguém quer dividir o marido com outra pessoa. Phil mentiu dizendo que era pelo bem da humanidade e pelo futuro dos filhos. Mas Carol não quis saber disso e o expulsou. Não muito tempo depois, Melissa procurou Phil, dizendo que tinha brigado feio com Carol, que a acusou de seduzir seu marido. Era a única pessoa com quem ela podia se tornar amiga e agora, por sua causa, ela me odeia. Juro que não quis me intrometer entre você e Carol. Bem, é tarde demais. O dano já está feito. Então vamos consertar isso. Fazer um almoço.
Agora as duas mulheres estavam chateadas com ele, e Phil precisava resolver isso urgentemente, à noite. Ele pegou um megafone e pediu desculpas a Carol e Melissa. Para mostrar sua sinceridade, Phil até fez um grande tanque de água e se afogou nele. Mas Melissa passou por ele sem nem olhar e foi direto para a casa de Carol, dizendo que não deixaria Phil, esse idiota, atrapalhar sua amizade. Afinal, eram as últimas duas mulheres na Terra. Do outro lado, Phil continuou com suas acrobacias na água até que Carol e Melissa o chamaram para conversar. Os três voltaram para dentro da casa. Bem, nós pensamos que você deveria repopular com Melissa também. Phil não podia acreditar no que estava ouvindo. Achou que Carol estava brincando, mas depois de conversar com Melissa, Carol percebeu a importância de ter amigos e queria que seus filhos tivessem amigos também. Ao ouvir isso, Phil prontamente se preparou para a ação. Mas Carol acalmou e disse que antes de fazerem isso, precisavam estabelecer algumas regras. Ele só poderia ficar com Melissa 3 dias por mês. 3 dias. Mas isso não é o suficiente. 3 dias são ótimos. E nesses 3 dias, eles só poderiam ter relações 3 vezes. Se Melissa engravidasse, eles não poderiam ter mais nenhum contato físico. Carol perguntou se Phil concordava e, sem pensar, ele aceitou. No dia seguinte, Carol trouxe alguns petiscos para Phil, para ele se manter energizado durante o esforço. Phil garantiu a Carol que estava fazendo isso apenas pelo futuro da civilização humana e foi direto ao ponto. À noite, Phil levou Melissa para o campo e preparou um ambiente bem romântico. Mas Melissa queria algo rápido. Afinal, ela se sentia culpada por estar com o marido da amiga, mas Phil a rejeitou. Então Melissa foi soltar alguns fogos de artifício, talvez uma das decisões mais arrependidas de sua vida. Phil estava se preparando para ter um momento íntimo com Melissa quando ouviram um som de motor, achando que era Carol chegando para estragar tudo. Mas, ao ver quem estava no carro, os dois ficaram boquiabertos. Olá, eu sou Todd. Se vocês não tivessem soltado esses fogos, eu já estaria no México agora. Ainda bem que soltei aqueles frutos e fogos de artifício. Phil queria expulsar Todd, para não atrapalhar seus planos. Mas Melissa não via mais necessidade de continuar. Agora que outro homem havia aparecido, Todd admirou o ambiente. Dizendo que estava bem arrumado, Phil voltou para casa cabisbaixo e Carol estranhou a sua volta tão cedo. Mas ao saber que havia aparecido outro homem, ela ficou super feliz. Agora Melissa podia procriar com outra pessoa e seus filhos teriam amigos. Mas Phil argumentou que não podiam forçar Melissa a ter relações com um estranho. Ela tinha o direito de escolher com quem se relacionar. Todd contou que estava indo para o México, mas mudou de ideia ao ver o outdoor que dizia que havia sobreviventes em Tucson. Ao ouvir isso, Melissa disse que seu filme favorito era Shawshank Redemption. Phil rapidamente disse que também era o seu favorito. Todd perguntou qual era a parte favorita deles. Phil se intrometeu dizendo que era a parte em que Shawshank era redimido. Percebendo que estava perdendo espaço, Phil começou a questionar Todd sobre seu peso. Uma pergunta rude, mas Todd, que tinha sofrido bullying na escola por causa disso, levou na boa, contando que no 3º ano foi eleito rei do baile. Mas a rainha era uma porca. Ganhando a simpatia de Melissa, Carol achou Todd e Melissa uma combinação perfeita e arranjou um passeio para que pudessem ficar a sós, alegando que não estava se sentindo bem e deixando os dois irem na frente. Phil tentou seguir, mas Carol o fez ficar para cuidar dela, querendo manter sua imagem de bom homem. Phil relutantemente ficou, mas logo deu um jeito de escapar e seguiu os dois de longe. Observando-se divertirem, Phil se confortava dizendo que eram apenas amigos, mas ao ver as mãos entrelaçadas, percebeu que a situação estava complicada. Convidou Todd para jogar tênis e insistiu que eles jogassem sem camisa para poder distinguir os times. Todd então tirou a roupa, exibindo uma cicatriz e contando que havia doado um rim para o irmão, o que deixou Melissa ainda mais comovida. Percebendo que estava perdendo de novo, Phil insistiu em jogar, mas ninguém se importou. Todd contou que o irmão teve rejeição e acabou falecendo. Phil tentou consolar Todd, mas estava claro que Melissa estava cada vez mais interessada em Todd. Então Phil decidiu confrontar Todd, dizendo que conhecia muitos gordinhos que adoravam mentir, que não era confiável. Melissa se irritou e o chamou de idiota. No dia seguinte, Phil tentou jogar Todd no deserto, mas no último momento voltou e se desculpou, percebendo que, mesmo com suas falhas, ele ainda era uma boa pessoa, e que Todd não era o vilão da história, mas sim alguém que tinha roubado seu lugar. Enquanto Todd esculpia estátuas dos 4, Phil, agora desesperado, acidentalmente quebrou uma das esculturas, mas Todd consertou facilmente, provando mais uma vez que parecia ser perfeito em tudo. Isso fez Phil perceber que precisava reconquistar seu lugar. Sua popularidade estava despencando. Ele então foi ao bar, reclamou para seus amigos, e decidiu que precisava fazer algo grandioso para retomar o controle. Ao ver uma vaca, pensou que ela seria sua salvação. Mas Todd, mais uma vez, sabia lidar com a situação, pois tinha trabalhado numa fazenda de laticínios e sabia ordenhar.
Phil estava ficando sem opções e a cada dia mais irritado com Todd, que parecia ser bom em tudo. A relação entre todos se complicava cada vez mais. Também sei como fazer manteiga e queijo. Vendo que Todd estava prestes a roubar a cena, Phil apressadamente declarou sua autoridade. A vaca foi descoberta por ele, e ele deveria decidir como lidar com ela. Essas palavras egoístas causaram a aversão de todos. Vendo isso, Phil se ofereceu para doar a vaca. Menina, isso é muito generoso de você. É um grande sacrifício, especialmente considerando que alguém entre nós pode ser severamente intolerante à lactose. Você é intolerante à lactose, Todd. Sugeriu manter a vaca no quintal de sua casa. Seu quintal tem muita grama. Antes que Phil pudesse protestar, a vaca foi direto para a casa de Todd. Sem escolha, Phil só pôde concordar em colocar a vaca na casa de Todd. Em seguida, Todd mostrou a todos como ordenhar a vaca. Rapidamente encheu uma bacia, todos estavam animados e começaram a beber avidamente. Desde o apocalipse. Eles não bebiam leite fresco. Você quer um gole? Sinto muito, mas esqueci que você era um ator e falava. Sim, sim, vi. Isso diagnosticado, a intolerância à lactose no pior momento, à noite, Phil foi secretamente ao quintal da casa de Todd. Imitando o método de Todd, ordenhou um pouco de leite para si mesmo e bebeu ansiosamente. De repente, ouviu um barulho atrás de si. Phil rapidamente se escondeu. Era Melissa que também tinha vindo ordenhar leite. Algo sobre uma mulher que sabe ordenhar uma vaca. Nojento Todd. Meu Deus. Phil estava furioso. Ele desatou o nó que prendia a vaca e a levou secretamente para o bar. Depois voltou como se nada tivesse acontecido, fingindo não saber nada sobre o desaparecimento da vaca, e culpou Todd por não cuidar bem dela. Depois ele encontrou de novo, tornando-se o herói de todos. Melissa suspeitava que Phil tinha feito isso, e até Carol não estava do lado dele. Melissa sugeriu procurar juntos, e foram primeiro ao bar onde Phil costumava ficar. Phil seguiu, observando a cena, achando que tudo estava perdido, mas Melissa saiu de mãos vazias. Vendo isso, Phil correu para o bar e descobriu que a vaca havia desaparecido. Graças a Deus. Onde está a vaca? Phil saiu de carro à procura da vaca, quando viu Todd puxando a vaca, mais uma vez tornando-se o herói. Enquanto Phil desanimado se virava para ir embora, Todd o chamou, oferecendo-lhe o crédito por encontrar a vaca. Phil não entendia por que Todd estava disposto a fazer isso. Todd explicou. Se não fosse por você, eu não estaria aqui, não teria a chance de estar com a mulher dos meus sonhos, e não teria conhecido você e Carol, esses bons amigos. Obrigado, Todd. Quero dizer, eu não posso aceitar o crédito por encontrar isso. Eu encontrei a vaca. Todos se sentaram no sofá e saborearam os cereais com leite. O sabor delicioso os fez gritar de prazer. Melissa também se desculpou com Phil por duvidar dele antes, agradecendo por encontrar a vaca. Obrigada. Espera. Pensei que você fosse intolerante à lactose. Isso pode ser mortal. Desde que Carol se mudou para morar com Phil, ela manteve a casa organizada. Mas isso irritou Phil, que achava que Carol estava destruindo sua vida. Em um acesso de raiva, ele decidiu sair de casa. Papel higiênico. Mãos decorativas. Você sabe o que? Eu vou fazer uma lista rápida. Olá, senhora. Phil pegou todos os itens que Carol precisava na lista de compras. Depois os regou com gasolina, acendeu um fósforo e jogou no carrinho de compras. Pronto, Carol. Terminei a lista estúpida. Você vai me deixar ter minha vida de volta agora. Você está lá em cima. Rindo de mim. Deus. Não está. Por que fez isso? Por que fez parecer que Carol era a última mulher na Terra e depois me apresentou a Melissa? Então você trouxe o maldito Todd para a situação. Tão engraçado. Deus, esqueci de rir. Tão engraçado. Queria poder ter uma segunda chance. Mal Phil acabou de falar, um carro apareceu, a porta se abriu e duas belas mulheres saíram. Phil não podia acreditar que Deus estava sendo tão generoso. Eles se apresentaram. As duas mulheres também vieram depois de ver o sinal de que havia vida em Tucson. Você está sozinho agora. Sim, sou só eu. Phil levou as duas mulheres para outra casa. Abriram champanhe e começaram a comemorar. Foi quando Erica viu o anel de casamento de Phil, o que o fez lembrar de Carol que estava em casa. Então ele inventou uma desculpa para sair, pegou as coisas da lista de compras e voltou para casa. Phil disse que queria acampar esta noite para relaxar um pouco. Carol não se importou e disse a Phil para se divertir. Phil virou-se para sair. E o que você diz sobre o seu acampamento aqui? Sorrindo à luz da lua, esse é o meu equipamento de acampamento. Bem, aqui está um grande para te ajudar durante a noite. É um bom dia. À noite, Phil se preparou e foi encontrar as duas mulheres, que também haviam preparado uma refeição deliciosa para ele. Enquanto isso, Carol estava em casa sozinha. Chamou Todd e Melissa para fazerem companhia. Melissa alertou Carol que o pedido repentino de Phil para acampar poderia ser suspeito, mas Carol confiava cegamente em Phil. Mas Phil estava se divertindo com as duas mulheres. Eufórico, acabou falando demais. Oh meu Deus, era como um sonho. Uma senhora mais velha,
uma garota negra. Sim, por favor, não me importo. A atmosfera ficou gelada. Phil percebeu seu erro e não sabia como explicar o que disse. Então jogou a carta emocional. Alegando que sua esposa Carol havia falecido alguns meses atrás, se retratando como um marido perfeito que cuidou dela de forma impecável. Conquistando a simpatia das duas mulheres, que sugeriram um mergulho romântico na fonte termal, Phil estava radiante. Vamos nessa. Corrida para o carro. Ao mesmo tempo, Carol e os outros estavam indo para a loja para comprar balões para decorar a casa, e acabaram se encontrando na estrada. A situação ficou embaraçosa. Phil rapidamente se escondeu no carro, temendo ser visto. Então Gail apresentou seu amigo masculino. Abra a porta. O que ele está fazendo? Phil, espere. Você conhece o Phil. Phil é meu marido. Surpresa. Enfrentando as acusações, Phil alegou que tudo não passava de uma pegadinha, mas suas explicações só pioraram a situação. Todos o consideravam um idiota. Até mesmo Carol, que confiava nele incondicionalmente, se sentiu traída e decepcionada. Todos foram embora, deixando Phil sozinho no meio do nada. E ele, com raiva, voltou para casa a pé, enquanto os outros estavam conversando animadamente com as novas mulheres. Quando Phil chegou, todos pararam de falar, ignorando-o completamente. Até a vaca se afastou dele. Cansados de suas mentiras, Phil se sentiu sozinho e saiu. Mais tarde, ele tentou buscar o perdão de Carol, mas após tamanha traição, ela não tinha motivos para perdoá-lo. Expulsando de casa, olhando para a foto dos dois na porta, Phil ficou com o coração partido, sem ter para onde ir. Ele foi ao bar desabafar com seus amigos, acreditando que logo o aceitariam de volta, mas passaram dias e ninguém o procurou. Phil queria tanto voltar. Então ele teve uma ideia ridícula. Meu nome é Mike Miller. Estou procurando meu irmão gêmeo Phil. Oh meu Deus! Gente, faz tanto tempo. No dia seguinte, todos se reuniram para discutir sobre Phil. Enquanto ele escutava escondido, percebendo que ninguém o queria de volta, Phil se sentiu rejeitado. Não entendia por que todos estavam tão bravos e o chamavam de mentiroso. Então lembrou das mentiras que contou. Era uma pegadinha. À noite, Phil foi até todos e tentou conversar. Vendo que ninguém o respondia, ele começou a gritar até que alguém prestasse atenção. Todos, cansados de sua insistência, deixaram-no falar. Phil se desculpou por todas as mentiras que contou. Disse a Carol que eles nunca deveriam ter se casado, que ele disse que sim, mas estava mentindo. Olhem, eu não espero que isso mude a forma como vocês se sentem sobre mim, mas prefiro ser uma pessoa honesta sem amigos do que viver mais um dia como um mentiroso. Por isso, nunca mais. Em seguida, Carol foi até o bar, trouxe um contrato de divórcio e pediu para Phil. Socorro, me ajuda, eu vou morrer aqui. Hahaha, eu estou com tanto medo. O tempo chega às 3 da tarde. Gail vem ao encontro, mas por mais que procure pela sala, não encontra Phil. Ele nunca imaginaria que Phil estava preso em um outdoor. Oh, você era minha sombra nas minhas calças. Às 5 horas Erika também vai procurar Phil. Encontra Gail dormindo. Só então os dois descobrem que Phil marcou com os dois. Vendo que Phil não aparece, ambos pensam que Phil os deixou na mão. Carol percebe que algo está errado. Phil nunca perderia a oportunidade de jogar pôquer com duas mulheres. Oh meu Deus, que sensação boa. Carol reúne os amigos para procurar Phil. Enquanto o grupo se preparava para partir, um carro apareceu, mas não era o carro de Phil. Oh meu Deus, este cara pertence a vocês. Little Black viu Phil se contorcendo no outdoor a caminho. Então ele o resgatou. Carol perguntou sobre a vida de Little Black, sem esperar que ele também se chamasse Phil Miller, o mesmo nome de Phil. Em um mundo com apenas 7 pessoas, é surpreendente que 2 deles se chamem Phil Miller. Little Black então pergunta quando todos pretendem se mudar para Tampa. Todos ficaram confusos. Little Black disse que viu Phil escrevendo que ia se mudar para Tampa no outdoor. Por que você faria isso, Phil? Todos sabemos por quê. Ele finalmente teria a chance de se espalhar e não queria que ninguém arruinasse isso para ele. À noite Phil foi procurar Gail, esperando continuar o encontro do dia, mas Gail rejeitou na porta. Phil então percebe que Little Black estava na casa. Phil saiu com raiva. Como agora havia 2 Phils, ficou complicado chamar pelo nome. Gail sugeriu usar os nomes do meio. O nome do meio de Phil é Tandy, enquanto Little Black não tem nome do meio, então decidiram que Phil seria chamado de Tandy, e o nome Phil ficaria para Little Black. Phil se recusou e desafiou Little Black. Os dois começaram a jogar Jenga. Pode aproveitar este filme. Talvez seja a última vez que alguém te chame de Phil. Odeio te decepcionar. Mas estou prestes a iniciar uma sequência de eventos que te deixará envergonhado, domado e sem nome. Bem, boa dança. À noite Phil foi procurar Carol. Percebeu que ela tinha uma nova porta e estava toda arrumada. Phil pediu que Carol aplicasse uma pomada nele. Mas Carol não tinha tempo, pois ia levar um presente para Little Black como agradecimento por ter consertado sua porta. Phil percebe que até Carol ele perdeu. O que está acontecendo aqui? Este homem, para mostrar sua masculinidade ao rival, chegou-no na frente dele.
pessoal, oh meu Deus, arrogância, bom momento, desculpa. Se eu soubesse que você estava vindo, eu teria atacado. Pensei que você já tinha feito isso. Ah, sei que você não pensou nisso. Mas adoro essa velha ousadia australiana. Bem, vou deixar você em paz e sua cabeça careca também. Olhe, Constituição, emoldurada. Nós, o povo, desde a chegada de Little Black, as mulheres começaram a gravitar ao seu redor. Isso deixou os outros dois homens com ciúmes. Um dia Todd estava passeando e encontrou Little Black dirigindo um caminhão de lixo. Ele estava limpando a comunidade. Todd se ofereceu para ajudar. Não, estamos bem. Relaxe. Tom, está na hora. Tudo bem, Tom, está na hora. Mais rápido. Todd. Todd, fervendo de raiva, procurou Melissa. Disse que se ela quisesse ficar com ele, deveria se afastar de Little Black. Melissa tentou explicar algo, mas Todd interrompeu dizendo: sei como essa frase vai terminar e vou acabar com isso antes. Estamos acabados. Melissa, eu terminei com você. Ok, isso não é o que eu ia dizer. Mas, tudo bem, adeus. Todd, não, espera. O que você ia dizer? O que você ia dizer? As mulheres da comunidade começaram a competir por Little Black. Gail trouxe comida para ele, enquanto Carol fez um cachecol. Ao mesmo tempo, os dois homens abandonados se uniram. Por ter perdido Melissa, Todd estava deprimido. Ambos culparam Little Black. Todd perguntou a Phil se Little Black gostaria de jogar pôquer com Melissa. Não se preocupe. Ele definitivamente quer dormir com Melissa e com todas as outras. Sem dúvida. Não tenho certeza nem se a vaca está a salvo. Desculpa, amigo. Ele é um monstro. À noite, Little Black sugeriu procurar um novo lugar para viver. Embora Tucson tenha um belo ambiente, não é adequado para a agricultura e não é sustentável a longo prazo. A maioria das pessoas concordou, exceto Phil e Todd. Tucson era o lar de Phil. Então ele mentiu dizendo que tinha encontrado uma fazenda. Ninguém acreditou. Insistiram para ir ver imediatamente. Phil alegou que já era tarde e que os levaria na manhã seguinte. Para manter a mentira, Phil passou a noite arando o solo. Depois de uma noite inteira de trabalho, Phil animado convidou todos para ver a fazenda, mas recebeu uma má notícia. Phil, o que aconteceu? O que você fez? Sexo com eles. Sexo com quem? Com todos eles. Impossível. Phil entrou em pânico e foi até a casa de Little Black. Encontrou Carol deitada no sofá. Achou que ela e Little Black tinham feito algo. Então Melissa apareceu. Pela conversa deles, Phil percebeu que ele os tinha julgado mal. Eles estavam na casa de Little Black para tomar um banho quente. Mais tarde, Phil levou Little Black até a fazenda, o que surpreendeu Little Black, que pediu desculpas a Phil pelo que aconteceu antes. Os dois fizeram as pazes, enquanto Phil estava contente. Little Black foi até a casa de Carol. Vamos acabar com este cara. Estou dentro. Desde que Carol começou a viver com Little Black, Phil e Todd conspiraram para se livrar dele. O plano era enganar Little Black e deixá-lo no deserto. Todd teve um déjà vu. Talvez você me levou para o deserto. Sim, eu levei. Sim, mas, você sabe, foi, bem, você vai me matar. Tandy, eu estou escutando a minha consciência. Você tem que acreditar em mim. Oh meu Deus. Então você ia fazer isso. Mas não fez, mas pensou nisso. Penso em muitas coisas. Sou um pensador. Oh meu Deus. Tipo um Stephen Hawking quando se trata disso. Eu nem sei mais quem você é. Realmente? Não. Todd saiu desapontado. Phil perdeu o único amigo. E o plano foi cancelado. Mais tarde, ele foi até Carol e mostrou um pacote de balões. Carol confessou que ela e Little Black tinham ficado juntos. Phil zombou de Carol, dizendo que ela não tinha princípios. Ela sempre dizia que só casaria para poder jogar pôquer. Carol disse que na época ela queria um filho e casar com Phil era para formar uma família. Mas Little Black foi só um caso de uma noite. Mas Phil não conseguiu aceitar. Ele foi até o bar reclamar sobre Carol com seus amigos. Ela é sem classe, irritante, rígida, estúpida, infantil, mas também doce, de bom coração, divertida e radiante, um verdadeiro desastre. Deus, eu me preocupo. As pessoas são assim. Quando têm algo, não valorizam, só percebem quando perdem. Phil pegou algumas flores selvagens e foi até Carol, querendo recomeçar. Mas, naquele momento, Little Black saiu da casa. Phil percebeu que Carol não era mais sua. À noite, Carol reuniu todos para uma surpresa. Little Black tinha coletado energia solar, não muita, mas suficiente para acender uma lâmpada. Foi um começo. Vendo Little Black brilhar, Phil não aguentou. Derrubou a lâmpada, achando que poderia sair impune. Mas Little Black o confrontou. Mandou ele levantar a lâmpada. Mas eu não derrubei sua lâmpada, estúpida. Se eu tivesse derrubado, você saberia. Chega. Eu vi Tandy derrubar a lâmpada. E ele também disse que ia te matar. Phil. Sim, ele me disse isso hoje de manhã. Sem reservas. Ele ia te levar para o deserto e te deixar lá. Ele ia fazer o mesmo comigo. Sim, você ia deixar Todd no deserto. Sério?
Você vai acreditar nele? Sim, absolutamente. Phil admitiu que pensou nisso, mas não fez. Mas Little Black interrompeu. Está na hora de você ir embora. Você quer dizer, tipo, essa cidade não é grande o suficiente para nós dois? Exatamente. Aqui está a terra. Saia daqui. Tucson é meu lar. É onde cresci. Onde meus pais estão enterrados. Phil olhou para os outros em busca de apoio, mas não encontrou. Até Carol estava desapontada. Phil se trancou no quarto e se recusou a sair. Quando a comida acabou, ele foi forçado a comer os próprios sapatos. Eventualmente, Carol, com pena, o convenceu a sair. Dizendo que tinha negociado para que ele pudesse ficar, Phil saiu e os outros tocaram uma música para ele. Mas Little Black, de repente, atacou Phil. Vai ser a última vez que você me verá. Little Black deixou Phil no deserto com comida para 2 dias, avisando para não voltar para Tucson. Phil pensou que era uma brincadeira.